programa de hoje teve a audiência marcada com o juiz Alessandro Abreu Borges, titulado Juizado Especial Cível, popularmente conhecido como Juizado das Pequenas Causas, e que tem por objetivo principal proporcionar o acesso à justiça para a parte menos favorecida da população, além de ter, como a maioria dos processos, assuntos relacionados às relações de consumo. De forma tranquila e bem natural, o Dr. Alessandro nos esclareceu sobre as principais questões a respeito do direito do consumidor. Explicou as possibilidades de se configurar as indenizações por danos morais e como é o seu parâmetro no momento de mensurar os valores. Pontuou a respeito da negativação do nome, atraso de entregas de bens ou serviços, compras feitas pela internet, pagamentos indevidos, mudanças nas relações com as companhias aéreas e situações comuns em bares e restaurantes, como cobranças de consumação mínima, gorjetas ou multas por perda de cartela. Começa aqui o Entre Linhas especial Direito do Consumidor. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Entre Linhas e hoje voltamos a falar sobre o direito. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Alessandro de Abreu Borges, juiz do Juizado Especial aqui da comarca de Sete Lagoas. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Júnior. Um prazer estar aqui com você, conversando sobre esses temas do direito, da justiça da nossa cidade. Eu que agradeço. Mais uma vez, já conversando na rádio. Isso. Foi um sucesso de audiência e novamente agora para a televisão. O senhor que é muito claro nas explicações, muito simplório, descomplica bastante o direito. Estamos à disposição, né? O que a gente puder contribuir para isso, fico feliz. Mas o senhor é da vara aqui do Juizado Especial. Isso. Na minha opinião, tanto como cidadão, quanto jurista, advogado da área do direito, um dos órgãos mais importantes da justiça, pela facilidade de acesso à população. Sim, é verdade. O Juizado Especial, eu costumo falar, Júnior, que ele cumpre uma função social. Realmente é o ponto de contato mais próximo com a população é o Juizado Especial. E é por essa razão mesmo, né? O juizado, você vem aqui sem advogado, tá certo? Não precisa de contratar um advogado. Você vem aqui e traz demandas do dia a dia, que afeta indistintamente todo mundo, a questão de consumidor, é uma compra que foi mal feita, é uma cobrança de uma dívida pequena, é um desentendimento com o vizinho. Então são questões ali do dia a dia, da população mesmo. E isso é resolvido num tempo relativamente rápido, né? Com menos burocracia, e por isso tem essa função de pacificar esses pequenos conflitos do dia a dia, tornar a vida do cidadão mais tranquila, né? Gerar paz social, que é o que a justiça realmente busca, o que ela quer, né? Talvez um grande avanço do juizado também foi equilibrar a relação entre consumidor e as grandes empresas. Muitas vezes a pessoa deixava de ter o direito assistido por não ter acesso à justiça, pela própria morosidade da justiça comum. Sem dúvida. Aí tem que entender o seguinte, o que é a justiça no Brasil, o que sempre foi a justiça no Brasil. Né? O telespectador sabe disso, que a justiça no Brasil sempre foi muito elitista. O que é isso? É só quem tinha dinheiro, quem tinha recurso, é que podia contratar um advogado e sustentar um processo até o final. Não é? Com todos os recurso aos tribunais, enfim. Ou seja, a justiça não era para pobre, a justiça não era para o cidadão comum, a justiça era realmente para aquela pessoa que dispunha de meios, de recursos, de um bom advogado, para levar isso até o final. E isso, na prática, implicava que essas questões pequenas do ponto de vista financeiro, mas que têm uma importância muito grande na vida da pessoa, como é o caso do direito do consumidor, elas ficavam alijadas da justiça. Então a pessoa comprava um aparelho celular, um eletrodoméstico, ou contratava um serviço, e aquilo não dava certo, não é? Porque havia ali talvez um defeito na prestação do serviço, podia haver uma exploração da empresa em relação ao consumidor, mas aquilo não justificava levar até a justiça. A pessoa não ia gastar um dinheiro que às vezes não tinha para resolver o problema de uma televisão. E isso ia ficando. Isso realmente gerava essa sensação de impunidade. Impunidade aqui que eu digo, no âmbito civil, né? Porque quando se descumpre um contrato
e não tem meios para fazer cumprir esse contrato, ainda que seja um contrato pequeno, isso também é um tipo de impunidade, ou seja, houve um problema ali com a minha televisão e eu não consegui resolver isso, a empresa não deu a mínima para resolver isso e ficou por isso mesmo, ou seja, um contrato que não foi cumprido e a empresa não foi punida. A punição da empresa, nesse caso, no mínimo, é fazer cumprir o contrato. Então, essa demanda, que não tinha acesso ao judiciário, ela veio para o judiciário, né, através dessa lei 9.099, da década de 90, né, que criou uma estrutura diferente no judiciário, que não havia. Ao invés dos tribunais, dos gabinetes e tal, criou-se uma estrutura que permitisse com que o cidadão viesse, tá certo, pessoalmente, trazer a sua demanda e que aqui fosse acolhido e tivesse encaminhamento. Primeiro, para uma sessão conciliatória e não havendo possibilidade de um acordo ali, através de processo regular mesmo, de sentença, de resolução, de imposição de multa, para que essa demanda realmente, né, essas questões realmente fossem resolvidas. O senhor falou aí na questão da legislação própria. O juizado especial ele possui um ordenamento diferenciado que traz regras específicas, como por exemplo a questão do rito. Isso. É um processo mais rápido? Exatamente. A maneira de processar, não é? Porque quando o legislador criou essa lei, ele foi muito inteligente, muito sábio, né? Ele percebeu o seguinte: eu não posso trazer essa demanda desses consumidores para o juizado que querem resolver essas questões de uma forma mais rápida, eu não posso trazer e aplicar aqui a mesma maneira de proceder que eu tenho na justiça antiga, né? Porque lá eu sei que não está andando, não está funcionando, lá eu tenho problemas, lá eu tenho gargalos. Então é necessário criar uma estrutura que seja mais enxuta, que seja mais rápida, que seja mais simples, não é? Para que aquelas questões elas se resolvam de uma maneira mais rápida. Esse é o objetivo. Um grande aspecto do juizado diz respeito à gratuicidade. Sim. Como funciona a questão das custas processuais no juizado. Esse é um ponto interessante. É isso que estimula as pessoas a virem ao juizado. Porque além de não necessitar de advogado, é uma justiça inteiramente gratuita, né? Inteiramente gratuita. Ela vem aqui, ela não recolhe custas, não paga adiantamento, emolumentos, despesas. Então ela traz a sua demanda aqui, o judiciário resolve e ela não é obrigada a pagar, né? O único caso de pagamento, e isso está previsto na lei, é quando a parte que perdeu recorre, às vezes, nem sempre, né, mas às vezes recorre até de maneira a atrasar ainda mais o processo. A pessoa sabe que não tem direito ali e acaba recorrendo. Então, se ela perdeu, recorre, e lá na instância superior ela novamente perde, aí ela é obrigada a pagar as despesas. Lembrando que no juizado, na lei do juizado, só tem mais um grau de recurso. Exatamente. Não prolonga tanto. Não tem essa história, como há no juízo comum, de você entrar com ação em Sete Lagoas, aí recorre para Belo Horizonte, com todos os recursos que tem ali dentro, tá certo? Aí anos depois você recorre para Brasília, para um tribunal superior chamado STJ, que ele fica anos tramitando, e aí depois recorre para o Supremo Tribunal Federal, em Brasília também, e aqui fica anos tramitando. Ganha, mas não leva. Demora tanto tempo que às vezes até o objeto da exatamente, aquilo está tramitando há 10, 15, 20 anos, né? Aquilo, a parte queria um direito, aquilo já morreu, vai passar para os filhos, para os netos. No juizado, o que se pretendeu foi exatamente o contrário, fazer com que a coisa seja realmente rápida. E isso a gente tem conseguido aqui no juizado, né? Há processo, claro, há casos e casos, né? Nós temos, exatamente pela facilidade de acesso, né, você cria um problema também adverso, um problema oposto, né? Que é o quê? O excesso de demandas no juizado. Nós chegamos aqui em 2015, por exemplo, a receber aqui 10, 11 mil processos por ano. Cerca de 500 processos por mês para cada um dos dois juízes, 1000 processos por mês. Então você aumenta também a procura, porque se é rápido, as pessoas acham que a coisa está resolvendo, então vem todo mundo para cá. Lembrando o seguinte, que entrar com ação no juizado é uma opção
da parte. Se ela achar que é melhor para ela entrar na justiça comum tradicional, ela tem o direito de entrar lá na justiça comum. O professor vai lá, né? É uma opção, mas não é uma opção para todos. É. Quem pode entrar no juizado e qual é o limite? A lei teve essa preocupação, né? A preocupação da lei é o seguinte, é também não abrir para todo mundo, porque também não há estrutura física de pessoal para acomodar esses processos todos. Nós temos uma rotatividade muito grande de processo. Hoje aqui, por exemplo, a minha equipe, né, trabalha com um acervo de 6.000 processos, né? 5.500 processos mais ou menos. É mais ou menos o que eu recebo por ano, né? E a nossa vara aqui consegue proferir entre 400 e 500 sentenças por mês, né? Então, assim, na média, a gente consegue sentenciar o que entra. O que entra, sai. Mas, evidentemente, que isso traz um excesso, uma carga de trabalho muito grande e nem sempre consegue atender dentro daquele limite que a gente espera, que é de 90 dias, 120 dias. Há processos que vão demorar mais, até por uma complexidade ou outra. Agora, então a lei teve essa preocupação de não abrir demais. De maneira que é o seguinte, só algumas pessoas é que podem usar o juizado especial, né? Quem são elas? Pessoas físicas, né? Pessoas físicas. Elas todas podem usar o juizado especial, né? O que é pessoa física? Pessoa natural. É o João, José, a Maria. Esse aí tem um problema lá no seu plano de internet, deu um problema, vai lá. Que tem o CPF. Tem o CPF. Não é o CNPJ. Não é a empresa, é o CPF. Mas também não é toda pessoa física, porque o juizado, ele quer simplificar ao máximo. Então, toda vez que a lei do juizado verifica que pode haver uma complicação no andamento do processo, né? Então a lei diz assim, olha, essa pessoa não pode vir. Por exemplo, se essa pessoa física está presa, ela não pode entrar com ação no juizado. Por quê? Porque a lei imagina que deslocar essa pessoa para a audiência traz um transtorno. Então não é conveniente, né? Não pode também menor de idade, porque a lei diz que toda vez que o menor está no processo, o promotor de justiça também tem que participar. Aí já começa a complicar, porque aquilo que era para ser simples, aí tem que ter o promotor participando, então já começa a atrasar o processo. Então esse tipo de pessoa física não pode. E pessoa jurídica, empresa, a lei diz quais os tipos que podem usar. Em geral são pequenas empresas, né? Microempresa, microempreendedor individual, né? Empresa de pequeno porte, né, que são aquelas pessoas que trabalham ali praticamente em regime de economia familiar, é a família que trabalha, são pequenos negócios, né, e o juizado permite até dinamizar essas atividades. Um caso que é muito utilizado no juizado é a cobrança de pequenas dívidas dessas empresas, notas promissórias, cheques. Então vem aqui, é uma maneira rápida de receber, né, dinamiza a economia, é bom para a cidade. E não valeria a pena para esses pequenos negócios, por exemplo, entrar com a ação de cobrança de um cheque de R$200 na justiça comum, que ela vai pagar 300 de despesa para receber 200. Então, é exatamente aquele sentido, de você trazer uma demanda que já estava ali, né, perdida, fácil de resolver. Porque os próprios indícios são nítidos. Exatamente, e vem aqui, faz acordo, parcela a dívida, às vezes tira os juros, a pessoa tira o nome dela do SPC, então assim, o negócio fica bom para todo mundo. Existem questões que não podem ser hipótese alguma, são as questões que possuem foro especial, vara especial, como por exemplo questões de família. Porque a justiça, isso é bom entender, né? A justiça, embora seja uma só, ela é dividida conforme a especialização de cada juiz. E essa divisão é feita para acelerar o trabalho, para acelerar o serviço e fazer com que tudo seja mais rápido. Então a justiça ela é dividida. Então tem um ramo da justiça que cuida, por exemplo, só de questão trabalhista. Ou seja, é a relação entre o trabalhador e o patrão. É a justiça do trabalho. Então, questão envolvendo a justiça do trabalho não pode vir para o juizado, né? Tem uma parte da justiça também que cuida só da área de família, não é? São as relações familiares, separação, divórcio, guarda de filhos, alimentos. É uma questão muito especializada.
e complexa, porque o promotor tem que participar. Então, isso aí não pode vir para o juizado, que pretende ser uma justiça mais rápida. E já tem o lugar certo. E já tem o lugar certo. Lá eles têm, é interessante, lá eles têm uma estrutura para tratar disso. E aqui nós não temos. Lá eles têm psicólogo, eles têm assistentes sociais, né? E as questões de direito de família, elas são demoradas, né? Por exemplo, a mãe está lá acusando o pai de bater no filho que aguarda por isso, né? Não é uma questão simples, você tem que mandar um psicólogo lá, fazer um laudo, material. Não é só a parte financeira. Agora, o grande, o carro-chefe do juizado tende a ser o direito do consumidor. É o direito do consumidor, é o nosso carro-chefe. 90% das demandas aqui são relacionadas ao direito do consumidor. Mas o direito do consumidor, eu acho que é um direito que é de assunto geral, eu prefiro que o senhor fale um pouquinho dele ou bem mais no próximo bloco, certo, que merece atenção especial. Voltamos já. Doutor Alessandro, nós terminamos falando sobre os ramos do direito e vamos falar sobre o direito do consumidor, que é o carro-chefe aqui do juizado. Sim, né? É o carro-chefe. Não podemos deixar de falar do limite também do valor das ações. Isso. Que é importantíssimo. Porque aqui nós temos uma limitação de valor, ou seja, quanto que eu quero receber nesse processo que eu estou entrando no juizado. A lei fixa isso em 40 salários mínimos. Então, se a pessoa tem uma cobrança a fazer, ou indenização, ou está discutindo um contrato, né, ele tem que ficar limitado a esse patamar de 40 salários mínimos. Se for acima disso, aí o processo tem que ir para a justiça tradicional. Ou então ele renuncia à diferença. Ou então ele renuncia, abre mão daquilo que passa, ok? Abre mão daquilo que passa, e aí não pode mais ir no rito juizado. No intervalo nosso aqui, que a gente estava tomando um cafezinho, você me lembrou que quando a ação é até 20 salários mínimos, não precisa de advogado, a pessoa pode vir no setor de atermação. Há essa diferenciação no juizado, porque a lei, ao pensar a forma de funcionar, ela imaginou o seguinte, olha, até 20 salários mínimos, a questão é muito pequena, muito simples. A pessoa pode vir pessoalmente aqui, e ela conta o caso dela, traz as provas, a gente resolve. Ela age por ela mesma. Agora, de 20 a 40, a complexidade aumenta mais. Ou seja, a questão fica um pouco mais complicada e a parte precisa de um acompanhamento para poder trazer sua ação para cá. Então, aí precisa de um advogado. Então, muito bem lembrado, de 20 a 40 salários mínimos, necessariamente a parte pode estar no juizado, mas tem que estar acompanhada de advogado. E acima de 40, aí não tem jeito mesmo. Só se ele abrir mão desse excedente. Até 20 salários mínimos, a gente lembra que a justiça é cega, mas o juiz não. Ele está vendo tudo que está acontecendo dentro do processo, então ele consegue também servir de balança para que essa pessoa que esteja sem advogado não seja prejudicada por geralmente uma empresa tem um advogado, traz o advogado e às vezes a pessoa não. Isso acontece muito na prática, porque vem aqui o consumidor, eu tive aqui um lançamento na minha conta de telefone, dá R$300, eu não concordo. Aí processa a empresa lá. E vem a empresa com um advogado muito bem treinado, às vezes advogado de fora, ou advogado de Sete Lagoas, que são excelentes advogados. Maliciosos já no âmbito do direito. Já estão ali acostumados com essa questão, já sabem, enfim. Há uma descompensação aí de forças, porque a parte vem sozinha e a outra parte está com o advogado. Mas como você bem lembrou, Júnior, o juiz ele é imparcial, o juiz está aqui para fazer justiça, para aplicar a lei. Então, mesmo que ele esteja sem advogado, jamais ele vai deixar de ganhar um processo só pelo fato de estar desassistido. O juiz não será injusto. De jeito nenhum. O juiz está ali. Os indícios do juizado costumam ser meio que evidente. Exatamente. O produto não é nem tanta pessoa, às vezes, ou é o título de crédito, ou é o produto que às vezes não precisa nem do advogado. Exatamente. A coisa é muito clara ali, não há o que fazer. E aí, voltando ao direito do consumidor, é preciso entender que essas demandas trazidas por consumidor no juizado, elas são amparadas numa lei que é muito detalhada e que traz esse rol, esse elenco de direitos para o consumidor, que é o Código de Defesa do Consumidor. Casou perfeitamente com o juizado. Com o juizado, exatamente. Você tem uma lei... Um de 90, a lei do juizado de 95. Exatamente. Logo,
complementar. Um complementou, quer dizer, você criou o direito, a parte tem o direito de reclamar sobre aquele defeito, né? Mas eu vou reclamar onde? Na justiça tradicional que demora anos e anos e anos? Não funciona. Então vamos criar por lei, criar uma estrutura, um lugar próprio, para dar conta dessa demanda. Agora, né? O senhor é um dos mais ativos, um dos melhores juízes que já teve aqui no que diz respeito à dinâmica, a procedimento. Bondade. Não, sim, mas como advogado parte. a gente tem esse contato, né? O senhor é muito bem receptivo. Quais são os principais casos de consumo que o senhor tenta resolver aqui? Aqui, sem dúvida, são os grandes prestadores de serviço, né? Que são serviços financeiros, né? Bancos, seguradoras, empréstimo consignado, financeiras, enfim. E por quê? Porque é uma atividade muito pulverizada, né? Você hoje tem uma bancarização. O que é isso? Acesso das pessoas aos bancos muito grande no país. Antes era assim, o senhor tem banco que pega na calçada. Te pega no laço, para abrir uma conta, para te vender um seguro, né? Eu me lembro, por exemplo, na minha infância, eu ia a uma agência bancária com meu pai, era um lugar assim de altíssimo luxo, a agência bancária é um lugar assim inacessível, e as pessoas ficavam ali lutando para ver se conseguia abrir uma conta. Hoje eles te oferecem um cartão de crédito sem você pedir e você tem que se esforçar para conseguir cancelar. Antes tinha que ter muito dinheiro para ter uma conta. Exatamente. Hoje tem a conta, nem dinheiro, às vezes a pessoa tem. Não tem. Quer um empréstimo. Exatamente. E essa bancarização muito grande, ou seja, essa pulverização, evidentemente que os problemas que surgem dessas relações, eles também são muito grandes. Isso acaba gerando esse desacordo comercial e isso vai parar na justiça. O outro grande protagonista do juizado, né, são as empresas de telecomunicações, que respondem por uma grande parcela. Prestação de serviço. Prestação de serviço, a má prestação. E aí tem empresa de telefonia, empresa de prestação de internet, de TV a cabo, né? Também por essa razão, porque hoje com essa diluição dos consumidores, essa quantidade imensa de consumidores que, graças a Deus, né, conseguiram acesso ao smartphone, à internet, né, você também tem uma pulverização dos consumidores. Deixou de ser um serviço elitista e passou a dar acesso a toda uma gama de consumidores. E isso gera também um desacerto comercial, né, e isso acaba agora, enquanto advogado, vindo para o juizado. Eu gostaria que o senhor me confirmasse essa percepção. A gente sente que, porque essas empresas são empresas bem estruturadas, possuem um corpo jurídico de primeira grandeza, de primeira linha, e parece que eu tenho essa sensação que às vezes elas se arriscam a fazer o errado, porque a quantidade de pessoas que entram na justiça para resolver o problema é muito menor do que as que não entram. Então talvez seja um risco calculado existir essa sensação. Olha, eu não me arrisco a dizer que isso acontece, né? Seria muito leviano afirmar que as empresas adotam essa estratégia. Sim. Mas o que a gente sabe é que, não nesses ramos especificamente que vem aqui, mas no mercado em geral, né, seja ele qual for, em qualquer país, né, as empresas, elas fazem um cálculo econômico da sua atividade, né, de maneira que, se elas entendem que determinada prática pode gerar um lucro superior ao risco de perda, né, há uma tendência natural, eu acho que isso até do ser humano, é o risco calculado, né? É o risco-proveito, ela faz um cálculo ali. Se o meu proveito, eu estou dizendo de questões lícitas, não estou falando de cometer crimes e tal, até porque o que elas fazem, não posso dizer que isso é um crime, não, isso é uma prática comercial. Né? Se é uma prática comercial abusiva, então o Código de Defesa do Consumidor tem aí a resposta para isso. Mas realmente parece que é um cálculo nisso. Eu não diria até que elas lesionam propositadamente o direito do consumidor, porque vão ter um lucro por isso. Mas, às vezes, elas demoram a mudar a sua conduta, o seu padrão de comportamento, porque aquilo gera lucro, porque aquilo não dá, enfim, não gera um prejuízo que compense. Um exemplo, por exemplo, muito claro, que a gente percebe isso no dia a dia,
é a imensa dificuldade que os consumidores têm no sistema de call center. Você liga numa empresa, qualquer empresa, você liga numa empresa dessa aí, é uma dificuldade imensa, imensa para ser atendido, né? E quando é atendido, uma dificuldade imensa de resolver o seu problema. E evidentemente que isso poderia ser resolvido, por exemplo, numa plataforma de um aplicativo. Você manda lá uma mensagem, aquilo fica registrado e eles teriam a obrigação de responder em tantas horas ou tantos dias. É porque as empresas tendem a ser tão avançadas nos seus segmentos, nos seus objetos. Exatamente, deveriam ser também no atendimento ao consumidor. Exatamente, aí a gente fica nessa dúvida. Exato. Né? Eu separei alguns problemas aqui que seria bom que o senhor esclarecesse, são problemas do cotidiano, talvez problemas mais comuns. Primeiro, o senhor falou de banco e diz respeito ao nome negativado. Certo. Muito se procura o juizado por questão do nome erroneamente negativado. Certo. Quais são aí as repercussões jurídicas para o consumidor que tem o nome injustamente negativado? Olha, isso para o consumidor, numa sociedade que a gente vive, com uma sociedade de consumo, né, a nossa sociedade é capitalista de consumo, e a sociedade de consumo é movida a crédito, né? Para o consumidor ter o seu nome no SPC Serasa é uma tragédia, porque bloqueia inteiramente a vida do consumidor. E eu não estou dizendo só de impedir o consumidor de ter mais crédito, mas há muitas operações no dia a dia que dependem do nome limpo. Vou te dar um exemplo que atinge milhares de pessoas. Né? Nós sabemos que há milhares de pessoas que fazem um curso superior e têm um contrato FIES, né? Que é um financiamento estudantil do governo federal, que permitiu que milhões de pessoas ingressassem no ensino superior. Ora, esse contrato é renovado a cada 6 meses. Mas se a pessoa ou seu fiador tiver com o nome sujo, ele não consegue renovar esse contrato. Sabe? Então isso é um dos aspectos. Às vezes a pessoa tem só o nome. Só o nome, a pessoa não deve, não é uma pessoa, um bom pagador, mas surgiu um problema ali que alheio à vontade dela, foi uma cobrança indevida, uma cobrança mal feita, a pessoa às vezes nem sabe que está devendo aquela empresa e é surpreendido com o nome no SPC Serasa. Né? Um outro aspecto também, a pessoa luta para ter uma casa própria, vai lá, faz um processo na Caixa Econômica, achou a casa, o apartamento, na hora de financiar descobre que o nome está sujo, por uma outra. Eu não estou falando aqui do devedor contumaz, aquele que é um mau pagador, mas é muito comum, é muito frequente, que surge do nada, uma empresa de São Paulo diz que eu devo tanto de um contrato que eu não sei, nunca contratei, nunca ouvi falar disso, dessa empresa, nunca usufruí. Ela não pede só o nome, ela pede a chance de comprar uma casa, exatamente, a chance de estudar, a chance de ter um automóvel. Isso. E por isso é que nesses casos existe a indenização por danos morais, né? Porque a pessoa ela é lesionada, né? Ela teve o acesso ao crédito impedido injustamente, indevidamente. Mas eu queria que o senhor segurasse essa questão da indenização, porque no terceiro bloco nós vamos trazer mais questões e o pessoal, para não sair de casa, quer saber a questão da indenização, vai esperar mais um pouco, e no último bloco nós falamos aí sobre essa quantificação da indenização por danos morais. É muito bom falar com o senhor por causa disso. No último bloco, o senhor me abriu mais a cabeça do problema da negativação errada. Isso. Às vezes a pessoa deixa de realmente viver. Isso, acontece. E Exatamente. aí, como é feita a quantificação da indenização? Como é que o senhor fala? Ixi, esse caso é assim, esse caso é assado? Porque não existe uma tabela né, de indenização. Essa questão da quantificação é um dilema para o juiz. Porque o juiz ele vê o problema, né? O problema existiu, a lesão ao direito do consumidor está caracterizada, ele tem direito a uma reparação, a uma indenização em dinheiro, né? Mas não há na lei uma tabela de valor, dizendo, olha, para tal caso eu indenizo assim tantos mil reais, para tal tantos mil reais, não há. Mas o juiz, né, deveria ser, e a maioria né, o juiz, são pessoas que aprendem com o tempo, desenvolvem a prudência. O juiz tem que ser uma pessoa, né, prudente, uma pessoa que razoável, né, desenvolve a razoabilidade. Então o juiz ele tem que examinar o caso e sopesar isso tudo com equilíbrio. Então ele vai ver
qual foi a extensão do dano? Né? Foi um dano mais simples, um dano mais grave? Porque nem todos os danos são iguais. Né? Há pessoas, por exemplo, que tiveram nome no SPC e isso impediu que ela fizesse lá um financiamento. Né? É um caso. Então não fez um financiamento Lembrando de um que carro. é o nome injustamente colocado. Injustamente. Não é o nome de quem deixou de pagar. Não, porque aí existe uma justa causa. Né? Mal pagador, né? Inclusive Então, previsto pelo Código de Defesa do Consumidor. exatamente. Isso aí é legal. Né? Então, esse é um caso. A pessoa teve o seu nome lançado no SPC. Injustamente. Agora, há situações que são particulares. Às vezes, por exemplo, isso acontece aqui, a pessoa teve o plano de saúde injustamente recusado pela operadora de plano de saúde. E por causa disso, ela não conseguiu fazer uma cirurgia de alto risco. E por causa disso, essa pessoa sofreu uma sequela irreversível. Então é uma indenização que tem origem lá na negativa, mas que passou por um custo muito maior. Exatamente. As consequências da negativação foram muito grandes. Porque quando a coisa é só financeira no dinheiro, não é? Você examina sob certo aspecto. Números é mais fácil. Números, você quantifica isso. Agora, quando isso gerou uma consequência muito maior, acontece muito, por exemplo, no caso de uma calúnia, uma difamação, a pessoa, nesses tempos de internet, redes sociais, isso acontece com alguma frequência, né? A pessoa resolve caluniar o outro pela rede social. E isso você sabe que se espalha, né? Isso não fica ali naquele grupo. Então, às vezes é um vídeo, uma imagem, ou mesmo uma mensagem ali, indevida, injusta, né? E aquilo acaba espalhando e realmente aquilo mancha o nome da pessoa, às vezes para sempre. Né? Aquilo mata a pessoa socialmente. E a gente vive numa cidade, Sete Lagoas é uma cidade próspera, desenvolvida, mas é uma cidade interiorana em que as pessoas, ainda bem, né, ainda se conhecem. Convivem com frequência. E convivem, há um espírito assim, de comunidade. Então, fulano é filho de fulano, fulano trabalha ali. Então, um assunto desse, ele espalha numa cidade como Sete Lagoas, né, como pólvora. É difícil você reverter isso. Então, se há uma indenização nesse caso, se ficar caracterizado que houve um dano moral, a indenização tem que ser correspondente a essa ofensa e às consequências desse ato. Então, você olha a extensão do dano, você olha a gravidade da conduta. Foi uma conduta mais simples ou realmente houve ali uma intenção de lesionar, foi algo assim calculado? Às vezes, por exemplo, a parte vítima de uma falha da empresa. A empresa inadvertidamente mandou o boleto para o banco, né, e aquele banco acabou protestando o título. Uma falha, não vou dizer que fez aquilo de má fé ou propositadamente, né, não foi proposital. Mas há casos, por exemplo, em que a parte é vítima, por exemplo, de uma fraude, né, um estelionato. A pessoa vai lá e faz um estelionato, por exemplo. A pessoa vai lá e vende o mesmo lote para 10 pessoas diferentes, recebe das 10 pessoas, mas só uma recebe o documento, ou só uma consegue registrar. Os outros, além de terem perdido, às vezes, a economia de uma vida, né, sofreram isso por falta de uma fraude, um crime. Então, quem fez isso premeditou, teve lucro, um criminoso. E o meio foi exatamente mais gravoso. Então, na hora de fixar o valor da indenização, você não pode fixar como um caso mais simples, você tem que ter um valor mais elevado. Cada caso demanda do juiz uma análise muito ponderada, ele tem que examinar todas as questões. E às vezes, num caso, o prejuízo pecuniário às vezes é até inferior, claro. Os meios usados e os efeitos resultam numa indenização maior. Exatamente. A pessoa teve um prejuízo ali de, sei lá, de 10 mil reais, né? Mas ele sofreu consequências psicológicas ali e tal, né? Imagina uma pessoa injustamente acusada de um crime, pensa nisso, e que por causa disso venha a ser presa e fica aí... Seja um dia na cadeia. Um dia na cadeia, entendeu? Injustamente, por um ato, por uma falsidade ali, um fato que não aconteceu.
Então, a consequência disso tem que ser sopesada na hora da sentença. Não pode calcular isso do mesmo jeito de uma indenização por alguém que teve o nome negativado, embora também seja grave, embora tenha repercussão. O senhor trouxe um assunto interessante, que as questões das redes sociais, me lembrou um outro ponto de consumo moderno, que é as compras pela internet. As compras, o e-commerce, né? Eles chamam assim, é a compra em que você não tem um estabelecimento físico. Você não vai lá, você não tem um vendedor, não tem um gerente. Nas cidades do interior, você não tinha, você tratava direto com o dono do negócio. Via o produto, olhava, examinava o produto, não deu certo, volta lá, conversa com o dono do produto, né, e com o vendedor, e aquilo resolvia-se ali. Hoje você pode comprar um produto, às vezes, do outro lado do mundo, né? Você tem empresas que não são necessariamente localizadas no país. E tem mesmo as que são no Brasil, você tem a empresa localizada lá em São Paulo e vende para o Brasil inteiro. Um produto que você não viu, né, você não vê ali as características dele, né, você geralmente paga antes de receber o produto, né, e exatamente por esse mecanismo, esse modelo de negócios dessas empresas, o consumidor fica mais sujeito a ser lesionado. Não só em relação a defeito no produto, né, atraso na entrega do produto, né, ele é anunciado determinado tipo de produto e chega outro. Mas também isso é comum a ocorrência de fraude, uma empresa ali que você não conhece, mas pesquisa lá, o preço é mais barato, é mais em conta. Aí você compra confiando que aquela empresa é séria, ela recebe o seu dinheiro e não entrega o seu produto. Então isso é comum. Infelizmente. Como aqui a justiça para tentar solucionar problemas como esse. Isso é comum. Problemas virtuais. Problemas virtuais. E esses problemas virtuais vão se agravar cada vez mais, porque a tendência nossa é de virtualização cada vez maior, né? E aqui o procedimento é o mesmo. A empresa é processada, ela tem que vir ajuizada, apresentar a defesa, ela tem que provar que cumpriu o contrato. Se ela não prova isso, ela não cumpre isso, ela é condenada a pagar. Isso, eu não diria que responde por uma fatia muito grande, né? Mas é uma fatia relevante, tem uma quantidade imensa, né? E isso tem obrigado, isso é positivo, porque obriga essas empresas a melhorarem também. Agora o senhor falou uma coisa, a gente vai pegando as informações, o programa chama Entrelinhas, vão pegando as entrelinhas. Então uma boa dica para o consumidor, primeiro, é certificar se a empresa tem um endereço físico. Sim. Porque se alguém tem que vir aqui, ele vai ter que ser intimado em algum lugar. Exato. Né? Verificar se existe alguma outra reclamação, alguma outra prática, certo, né, com relação. Porque também não adianta trazer o problema para a justiça se não trouxer as ferramentas para que a justiça ache o infrator. Isso, exatamente. Eu acho que uma preocupação grande do consumidor de e-commerce, né, sempre, é verificar em primeiro lugar a reputação da empresa, né? Não olhar só o preço do produto. Olhar a reputação, uma empresa conhecida, outras pessoas conhecidas suas já compraram nessa empresa, como é que foi a qualidade da prestação do serviço, o que elas dizem a respeito disso? Né? E há grandes empresas sérias no mercado, que cumprem o que prometem, né? Verificar os sites de reclamação, se aquela empresa ela é muito demandada, se é uma empresa que há muita reclamação contra ela, ou se é uma empresa que normalmente cumpre o que promete. Então, essa questão da reputação da empresa é muito importante. E não comprar de empresa que você não conhece, nunca viu, e não tem informação nenhuma sobre ela. Por quê? Porque você está assumindo um risco. O risco de ser uma empresa séria ou de ser uma empresa fraudulenta, uma empresa que, né, engana o consumidor. Porque a justiça também não faz milagre. Não faz. E sempre, aí também uma dificuldade imensa, porque a justiça tem que entender o consumidor o seguinte: a justiça ela atua com base em provas. Se não houver prova, mesmo que ele tenha direito, ele não vai conseguir ganhar. Por quê? Porque uma sentença, uma decisão judicial, ela tem que estar amparada nas provas. Uma sentença que não está amparada nas provas, ela é nula. Porque o juiz não pode dar uma decisão da cabeça dele. O e-mail é meio de prova? O e-mail é um excelente meio de prova. Já então, é pacificado esse entendimento. A dica que a gente dá é que toda transação, isso vale para a internet, mas vale também para uma negociação física, né? Ela seja acompanhada do máximo possível de provas documentais, quando possível, provas documentais. Então,
a negociação entre as partes, através do e-mail, através de WhatsApp, que hoje é muito comum, né? Recibos de pagamentos, cheques que eventualmente foram emitidos, a fatura do cartão para provar, olha, paguei, descontou no meu cartão de crédito, tá certo? O consumidor ele tem que munir-se, né? Ele tem que reunir essa quantidade de documentos que vão provar que ele está falando a verdade, porque não há nada mais frustrante para o consumidor também vir à justiça, saber que está certo e não ganhar porque não trouxe provas. Fica uma sensação de injustiça. Poxa, mas eu tinha o direito e perdi. Mas isso aí é para a segurança de todo o sistema, né? Eu costumo dizer o seguinte, imagina esse mesmo consumidor que se sente injustiçado, imagina se eventualmente ele fosse acusado criminalmente, é um outro ramo da justiça, mas é a justiça do mesmo jeito. Imagina ele acusado criminalmente por uma coisa que ele não fez e ao final ser condenado sem nenhuma prova de que ele fez. Não é? Também não é uma sensação de justiça? É. Então, como a justiça pretende ser justa, se você está dizendo que um determinado fato aconteceu, tem que trazer a prova de que esse fato aconteceu. Se não tiver esse tripé aí, né, da prova, da alegação e do direito da outra parte também fazer a prova dela, eu não posso falar que a justiça está sendo justa, né? Nós estamos chegando no final do programa, mas antes de ir embora eu queria levar o senhor para a mesa de bar. Queria trazer alguns pontos que são popularmente discutidos. Sim. Vou trazer 3 breves pontos que diz respeito ao pagamento aí de indenização por perca da comanda, certo, a questão da gorjeta, certo, os 10% da gorjeta, e a questão aí da consumação mínima. Certo. São pontos comuns no que diz comuns. A juventude que frequenta os bares e passa por isso. O que não só se eles. pode dizer ao consumidor sobre esses 3 pontos? Das gorjetas 10%, né? A perda da comanda e consumação mínima. É legal? A questão, quando diz respeito às relações, é dizer o seguinte, os estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, enfim, eles estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, né? Ou seja, todo aquele esquema de proteção ao direito do consumidor vale também para esse tipo de relação, né? Então o consumidor tem que saber que ele está amparado e que talvez ali no momento, não vou discutir isso porque é questão pequena e tal, mas ele tem que saber que tem um arcabouço jurídico que protege, né? Então a gorjeta, por exemplo, é uma prática disseminada. Aliás, a gorjeta não é só no Brasil, no mundo inteiro há essa prática de se pagar gorjeta. Mas as pessoas têm que saber que a gorjeta, ela é opcional, né? Ela tem que ser espontânea, não pode ser imposta. Independente do valor? Independentemente do valor. Aliás, a gorjeta de 10% é um negócio, é uma convenção. Por exemplo, eu sei que nos Estados Unidos a gorjeta é menor, parece que são 5%. Mas lá em dólar. Lá em dólar. E aqui 10%, poderia ser 20%, poderia ser 5%, poderia ser 3%. Né? O grande fundamento da gorjeta é a espontaneidade de quem paga. Quer dizer, a parte é convidada a pagar um valor extra, né, que será rateado entre os garçons, as pessoas que trabalham ali, então aqui não vai para a empresa, como se fosse mesmo um agrado dado pelo consumidor a quem trabalha ali. Mas não é legal, não é voluntarioso. Existem leis que criam, vamos criar aqui e tal, mas essas leis, elas não revogam o Código de Defesa do Consumidor, e normalmente o que essas leis fazem é tratar da destinação da gorjeta. Então, quando se paga a gorjeta, o valor não pode ir para o empregado, para o empregador, tem que ir para o empregado. Às vezes, isenta, por exemplo, sobre a gorjeta não incide contribuição previdenciária, por exemplo, né? Então, dá um tratamento à destinação. Quando ela entrou, mas obrigar o consumidor jamais. Também não pode. E perca da comanda? A mesma situação. Perdeu a comanda, geralmente paga X reais se perder a comanda. Isso aí ofende o direito do consumidor. Não é obrigado, não pode segurar o cliente. Não pode, por quê? Se segurar o cliente lá, isso passa a ser crime, isso é um constrangimento legal, né? Mas segurar para quê? Para obrigá-lo a pagar. Aí já é um outro crime. A justiça aí é um outro crime. Aí ele está, o dono do estabelecimento,
incide no crime de exercício arbitrário das próprias razões, ou seja, é quando a pessoa não quer se valer da justiça que foi criada para resolver o problema e quer obrigar o outro a resolver ali, né? Não é um acordo, ele quer obrigar, vai lá e pega, isso não pode. Né? A mesma coisa reter um veículo numa oficina mecânica para obrigar o consumidor a pagar a dívida, isso não pode, isso não pode. Então, no caso da comanda, cada bar, restaurante, boate, ele tem a liberdade de fixar uma maneira de se fazer a sua cobrança, tá certo? Ele pode, por exemplo, vender ali adiantado, ele pode criar mecanismos ali para se certificar de que quem comprou vai pagar. Agora, se ele escolhe dar uma comanda de papel, entrega para o consumidor, sabe que aquilo pode molhar, pode perder, pode rasgar, ora, ele está sabendo que há um risco inerente ali, né? Então, ele criou uma maneira que não é 100% segura. Agora, é uma prática disseminada? É. Na prática, isso funciona, ou seja, você criar uma comanda por escrito, dar para o consumidor, isso facilita para todo mundo? Facilita. Isso facilita. Agora, o dono do estabelecimento assume o risco. Porque e se sumir, como é que vai fazer? Pode transferir. Às vezes fica até um bom negócio, se o cara consome R$10, perde, tem que pagar 200. Tem que pagar 200, né? Uma multa ali, e aquilo é imposto para o consumidor, multa né? aleatória, não tem parâmetro. Qual que é o parâmetro para isso, né? E a consumação mínima? Pode exigir? Não, do mesmo modo. Não pode impor ao consumidor que imponha um mínimo de consumação se aquilo não é razoável. Porque eu falo que não pode, mas tem alguns serviços, né, por exemplo, o serviço de franquias de telefones, em que você tem um custo fixo muito alto, então a Anatel, que é o órgão que regulamenta o sistema de telecomunicações, autoriza que se dê a opção de se criar planos com franquia. Porque se a parte também não quiser um plano com franquia, ela pode ir no pré-pago. É uma opção do consumidor. E essa franquia, ela sempre vem acompanhada de vantagens para o consumidor. Por exemplo, 1 minuto falado sai mais barato. O pacote de internet sai mais barato. Então, o consumidor sempre tem essa opção de sopesar uma coisa com outra. Tá certo? Agora, você impor a alguém que só de entrar no estabelecimento, ele já tem que pagar R$100, ainda que não consuma nada, não é? Isso aí você está impondo ao consumidor pagar por um serviço que ele não consumiu. E isso aí o CDC veda. Ninguém pode ser cobrado por um serviço que não consumiu. Né? Doutor, excelente. Nosso tempo acabou. Eu acho que eu vou combinar com o senhor uma próxima vinda, porque tem mais assuntos, o senhor explica muito bem. Eu que agradeço, a bondade sua, generosidade e a oportunidade de falar para o seu público nesse programa, né, de altíssima audiência em Sete Lagoas. Fechamos mais um programa Entre Linhas e até a próxima semana com um novo convidado.